Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, terceiro ano, hoje nós começamos o último conteúdo, né? Nós terminamos, perdão, o penúltimo conteúdo do segundo bimestre, né? Que é o terceiro condicional, third conditional, né? O livro de vocês, ele divide, o material didático de vocês divide a questão dos condicionais nos grandes grupos delas. As real, que a gente viu na unidade anterior, e as unreal, que a gente está vendo nessa unidade aqui, tá? Então hoje eu vou colocar o terceiro condicional e a gente vai revisar a aula do segundo, beleza? Então, do que a gente fala no terceiro condicional? Né? Quando eu falo teacher, third conditional, o que vem na minha cabeça? No possibility. Então é aquilo que não tem mesmo possibilidade de acontecer, tá? Então, com o third conditional a gente fala do passado. We talk about a condition that in the past that did not happen. Então, uma condição no passado que não vai acontecer, tá? Que não acontece. E por isso que ela é sem possibilidade para essa condição. Tudo bem? Então, o third conditional, ele também a gente pode dizer que é um sonho, né? Porque é algo ideal, é algo sonhador. Tudo bem? Mas sem possibilidade desse sonho virar realidade. Então, não existe. É impossível esse sonho virar realidade. Tudo bem? Para isso, a gente usa o past perfect e o would have, né? Que é com present perfect. Tudo bem? Então, a gente usa a gente usa o past perfect e o future perfect. Um dos future perfects, que é o future perfect de passado. Tudo bem? Que é com would. Então, a frase fica assim. If I had won the lottery, I would have had a million. Então, é uma frase até meio complexa. A gente usa 3 verbos. É isso mesmo. Tudo bem? Mas é só ver, ó. Esse primeirinho aqui, ele tá no past perfect. O que é o past perfect? É o have no passado mais o verbo no particípio. E aqui é o have no presente mais um outro verbo no particípio. Tudo bem? If I had bought a lottery ticket, I might have won. Né? Então, se eu tivesse comprado um ticket de loteria, eu teria, ou talvez tivesse um. It's normal to use should, could, might instead of would. Então a gente pode substituir, tá? No terceiro condicional, o would por should, could e might. Beleza, gente? Isso aí é perfeitamente normal de acontecer, vocês podem fazer. Os exemplos aí de condicional que a gente tem... Opa, foi mal. Os exemplos aí de condicional que a gente... Ah, meu Deus. Volta. Cadê? Tá aqui. Então, é usar com if sempre o past perfect. Então, sempre vai usar o passado perfeito desse lado. E o resultado sempre vai ter would, have e um verbo no particípio. Tudo bem? Ou a gente pode inverter, né? Como a gente já sabe, isso aí, né? Já foi falado desde cedo para vocês, desde sempre. A inversão, ela é autorizada, tá? A diferença é que quando eu coloco com o if na frente, com a frase, a condição if, né? Eu tenho que pôr uma vírgula. Então, eu tenho que enfiar uma vírgula bem aqui. Tudo bem? Quando eu faço desse jeito, não, eu posso falar a frase direto. Beleza, gente? Então, para que a gente usa, né, o terceiro condicional? Nós o vamos utilizar quando nós queremos criticar alguém, quando a gente quer apontar os erros da pessoa e quando a gente quer expressar arrependimento no passado. Tudo bem? Por quê? Se a gente se arrepende é porque não dá para voltar atrás e mudar. Então, por isso que a gente usa ele. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aí, então. Ó, more examples. If only I had known about your difficult situation, I would have helped you. Okay? If the final match had been played in Brazil, France would never have won the World Cup. Então, se, né? Se o jogo fosse jogado no Brasil, né? A França nunca teria ganho a Copa do Mundo. Tudo bem? Né? Provavelmente aqui tá falando de 98, que é aquele caso. Ah, se fosse aqui no Brasil, a França não tinha ganho, porque todo mundo diz que a Copa de 98 foi roubada, né? Então não sei se é verdade o que dizem. Eu era muito pequeno na época. We had provided a better marketing strategy. We would have taken all market.
Né? Então, aconteceu a situação, não dá para voltar atrás, né? Já fizeram aquilo, já errou, então não dá para voltar atrás, tudo bem? If I hadn't met her, I would have been single now. Então, né, se eu não tivesse conhecido, eu estaria solteiro agora, ou seja, né? Perdeu, meu irmão. Não dá mais para voltar atrás. Bem? Going back in time to the past, né? Então, third conditional. Vamos praticar. Sentence transformation. A gente vai fazer essas sentenças das imagens para frases no terceiro condicional agora, tudo bem? Então é isso que nós vamos fazer. Então, bora lá, pessoal. Continuando aqui, então, going back in time. Né? O que a gente tem aí? The Titanic hit an iceberg and sank. Né? Então, ele bateu no iceberg e estourou não, afundou. Né? Então, como é que a gente vai transformar? Titanic aconteceu já isso. O que eu vou fazer? If the Titanic hadn't hit an iceberg, it wouldn't have sank. Sunk. Então, o que acontece? Aqui eu tenho justamente isso, né? Se isso não tivesse acontecido, o Titanic não tinha afundado. Tem como voltar atrás? Não tem. Não dá para voltar atrás. Aconteceu. É aquela famosa frase, né, da literatura. Agora é tarde, Inês é morta. He stayed in the sun too long yesterday and got sunburned. Né? Então, ele passou muito tempo aí no sol. Né? E aí, findou tostando. If he hadn't stayed in the sun too long yesterday, he wouldn't have got sunburned. Né? Então, se ele não tivesse passado tanto tempo no sol, e aí sem o protetor solar, ele não teria se queimado. Tá? Então é nesse sentido, tá entendendo? Tem como ele voltar atrás? Não tem, aconteceu, acabou, né? He arrived late and missed the train. Então, ele chegou atrasado e perdeu o trem. Então, tem como voltar atrás? Não tem, aconteceu, agora é tarde. Inês é morta, novamente, beleza. If he hadn't arrived late, he wouldn't have missed the train. She forgot her umbrella and got wet. Mesma coisa, o que vai acontecer? A gente vai colocar o if antes do she, o had aqui e transformar o forgot em forgotten. E o umbrella a gente vai também mudar, né? Então, if she hadn't forgotten her umbrella, she wouldn't have gotten wet, tá? Tem um mistake aí, né? Um errinho de typing. Ok, é gotten, então mais um T e N no final. He was hungry, so he punched his laptop. Né? If he hadn't been angry, he wouldn't have punched his laptop. Ok? Então, a pessoa tomou muito café. O que acontece quando a pessoa toma muito café? Ela não consegue dormir, né? Então, mesma coisa. If she hadn't drunk so much coffee yesterday, she would be able to sleep last night. She got a virus on her laptop because she didn't install an antivirus. Então ela não tinha um desses bichinhos aí. E aí por causa disso ela pegou. Então o que a gente fala? Né? Como é que a frase ficaria? If she had installed an antivirus on her laptop, she wouldn't have got a virus. He drank so much last night, he had hangover when he woke up. If he hadn't drunk so much last night, he wouldn't have had a hangover when he woke up. Né? Então ele não ficaria de ressaca aí. Bart didn't do his homework, so he had to stay late in school yesterday. Né? Então ele fez, e aí o que acontece? If Bart had done the homework, he wouldn't have had to stay late in school yesterday. Tudo bem? And they worked so hard they passed on their exams. Então, né, se a gente fosse colocar aí if they hadn't worked so hard, they wouldn't have passed their exams. A do ticket a gente já fez, né? If he hadn't bought a lottery ticket, he wouldn't have won, ok?
he was texting on the phone and had an accident. Então, if he hadn't been texting on the phone, he wouldn't have had an accident. She was working so hard that she fell asleep, né? Então ela estava trabalhando tão duro que ela dormiu, a bichinha, tadinha. O que acontece? Se ela não tivesse trabalhado tão duro, ela não teria caído no sono. Né? Então aqui, he was lifting the box when he hurt his back. Mesma coisa. If he hadn't been lifting the box, he wouldn't have hurt his back. A do car accident, mesma coisa, né? E aqui a gente tem, né, mais essa. Bom, gente, então o que eu vou fazer agora? A gente vai fazer umas atividades do livro, tá? Lá da página 24, 25 e 26, tá? E aí eu vou colocar a parte do segundo condicional também pra gente revisar, que aí a gente fecha os Unreal Conditionals, tudo bem? Então prepara pra mágica rapidinho. Pronto, voltamos aqui. Então, o que a gente quer falar aí agora? A gente vai brincar com verdadeiro ou falso, né? Então, os Unreal Conditionals em general, né? Para que a gente usa, para que ele é utilizado, pessoal? We use the Unreal Conditionals, né? To talk about unlikely or impossible situations. Verdadeiro, a gente usa justamente para isso, né? Quando a situação ela é impossível de acontecer, tudo bem? Ou ela é desagradável. O second conditional is used to fantasize about the past. Então a gente usa ele para fantasiar sobre o passado. Não, falso. Esse é o terceiro, não o segundo. Ok? The third conditional is used to fantasize about the present. Não, tá invertido. A gente usa o segundo condicional para fantasiar sobre o presente e o terceiro condicional para fantasiar sobre o passado. Beleza? A D também vai ser verdadeira, perdão, porque a gente não usa would na if clause, né? A gente usa would na main clause. Tudo bem? A letra E. The second conditional is formed by if, past, would, infinitive without to. Isso mesmo, né? Então a gente usa justamente para isso, né? É como se a gente fosse usar o passado na parte condicional e na parte principal a gente usa o pretérito, o futuro do pretérito. Tudo bem? Letra F. The third conditional is formed with if plus past perfect plus would, wouldn't have plus past participle. Isso mesmo, né? E o commas are not used in unreal sentences. Falso, gente. A gente usa sim toda frase. Quando a gente começa com a if clause e a gente vai dividir ela na main clause, a gente usa a vírgula, tudo bem? A gente só não vai utilizar a vírgula quando começa com a frase que tem would, beleza? Lembra disso, tá? Vamos ver aqui o que esse Piatation fala pra gente. Second conditional sentences, ok? Were is the be form. Ah, tá. O que acontece? A gente sabe que, por exemplo, quando a gente fala I, he, she, a gente tem que usar was. Mas quando a gente está falando de segundo condicional, tá? E a gente está usando o if clause, no caso, a gente usa o were. Então não tá errado a gente falar if I were rich, tá? E no lugar de falar if I was rich, tá? É o mais certo a gente usar desse jeito. Tudo bem? A gente pode substituir nas duas condicionais o would, a gente pode substituir por could ou might. Ok? Também. E, né, a gente sabe aí que nas Unreal Conditionals ele mostra uma situação hipotética, tudo bem? Então, o que acontece? No Simple Present vai para Simple Past, Present Continuous, Past Continuous, Simple Past, Past Perfect, Present Perfect, Past Perfect, Past Continuous, Past Perfect Continuous, ok? Can e could. Então, se a frase, né, ela tá nessas estruturas, elas vão para essas aqui quando a gente transforma. Por quê? Que é justamente o que a gente vai fazer aqui na 3 daqui a pouquinho, tá? Aqui, ó. Pronto, aqui. I can't drive. Então, o can eu transformo para could. If I couldn't drive. Tudo bem? Tenta fazer isso nessas todas aqui, né? Na 2 e na 3, para ver o que vocês conseguem fazer. Beleza, gente? Na página seguinte, a gente tem aí, né? Questão 4. Tem essa frasezinha, tá? Lê a frase, né? Dessa ilustração e responde aí qual dessas aqui é a verdadeira. Manda para mim depois por foto, tá? Todas essas páginas. Aqui,
né, vocês vão responder com as palavras de vocês. Então, leiam essas frases e vejam o que vocês conseguem responder, tudo bem? E aí, gente, né, então, só vou fazer uma aqui de exemplo para vocês. If I could have any talent, what talent if you could have any talent, what talent would you have? So, vou falar assim, if I could have any talent, I would like to sing. Né? Então eu gostaria de cantar. Tudo bem? Então é assim que eu quero que vocês façam. Beleza? Então repete a primeira frase. E aí responde, né, a segunda. Tudo bem, gente? Manda por foto pra mim. Na próxima aula, a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer o wish e if only, tá? Pra terminar. Que é só uma outra forma de falar wishes e regrets. Tudo bem, gente? Então a gente fica por aqui hoje. Eu vou colocar agora a parte do segundo condicional só pra gente revisar a parte gramatical. E é isso por hoje, tudo bem? Thanks a lot for today and bye bye. Bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, da parte gramatical da língua inglesa, falando das unreal conditions, tá? Então a gente hoje começa, né, enquanto na unidade anterior nós vimos as real conditions, ou seja, aquelas situações que são reais de acontecer. Aqui eu vou falar das unreal conditions, ou seja, aquelas que são irreais, tudo bem? Então eu já começo aí quando eu falo de unreal conditionals dizendo para vocês que nós temos duas, o segundo e o terceiro condicional, tudo bem? Então vamos dar uma olhada aqui neles, vamos conhecer um pouquinho. Eu começo fazendo essa pergunta: What would you do if you had a lot of money? Né? Então, o que você faria se você tivesse muito dinheiro? Tá? Então, my first question for you. Né? O que você faria se você tivesse muito dinheiro? Então, what would you do if? Né? If. Opa, se. Né? Então, a gente tem aí, ó, algumas informaçõezinhas, né? Então, bora ver. So, what would you do if you won the lottery? Né? Então, já presta atenção aí, ó. You, ok? O you bem gritante, né? So, Maxine, que é uma amiga minha, would buy a new house for herself and her parents if she won the lottery. Então presta atenção aí o que a gente tem. Olha que interessante. Would buy e won, ok? Então, outra. If Paul won the lottery, he'd take a trip around the world. Opa! Então, he'd é esse Dzinho, apóstrofe D que a gente tem aí. É nada mais, nada menos do que a abreviação, tá, pessoal? De would. Então, já fica aí com isso na cabeça, tá? A gente pode colocar would como tá lá em cima na frase anterior. E esse apóstrofe D como tá aí embaixo. Tudo bem? Continuando aqui, olha aí que legal. Então, ele ia dar uma viajada, né? Então, se o Paul ganhasse na loteria, ele faria uma viagem pelo mundo, né? Viajaria ao redor do mundo. John and his wife would buy a piano if they become rich. Opa, então a gente já começa a prestar atenção aqui. Unreal conditions, a gente fala de coisas no passado. A gente usa passado. Por quê? Justamente porque são unreal, ou seja, não dá para acontecer, tá bom? Bora continuar vendo aqui. Sobre o uso. We use unreal conditionals in English to talk about a situation that is not real, but that we imagine. Então, ela não é real, mas a gente imagina que seja, tá bom? Então, olha aí como a gente tem. If I had $1 million, blá, 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 I would, blá, 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 blá. Lembra, toda vez que a frase começa com a sentença do if, tá? A gente vai utilizar uma vírgula depois do dollars, tudo bom? If I lived in Italy, I would, blá, 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 blá. If I got a job as a chef, I would, blá, 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 blá. Né? Are these sentences real situations? Então, elas vão ser reais? Não. Por quê? If I had $1 million, I would travel around the world. If I lived in Italy, I would eat pasta every day, né? Eu comeria macarrão todo dia. If I got a job as a chef,
I would, blá, 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 blá. Então, essas situações, elas não são reais, né? Do I really have $1 million? Então, eu tenho $1 milhão. E aí? Vocês têm $1 milhão aí? Do I really live in Italy? Então, eu moro na Itália? Não, a gente mora onde? Brasil. Do I really work as a chef? Então, eu realmente trabalho aí como um chefe? Não. Então, são situações que são unreal, irreais, são hipotéticas, por exemplo. Tá bom? No, they are imaginary situations. Então, elas estão ali na nossa imaginaçãozinha, né? Ou então, não tanto na nossa imaginação, mas, né, que são impossíveis de acontecer, tudo bem? Então, para isso que a gente usa o unreal situations aí, ok? And how do we make this type of conditional grammar? Look at these examples. Então, olha os exemplos aí como é que a gente costuma fazer. If asked, would lend. Então, if my friend asked me for money, I would lend it to her. Então, que legal. Thomas would be happier if he got a less stressful job. Speaking English would be easier if you practiced more frequently. Essa aqui 3 eu vou já discutir com vocês. Então, legal. Essa 3 aí, ó, falar inglês, né? Falar em inglês seria mais fácil se você praticasse mais frequentemente. Ou seja, se você tivesse uma frequência maior de prática, né, seria mais fácil para você falar em inglês. Tudo bem? Então, after the if, we use simple past, né? Então, depois do if, a gente usa o passado simples. E a outra clause, que é aquela que a gente chama de main clause, a gente usa o would com o verbo. Então, gente, só para vocês entenderem uma coisa, o would, ele é o passado do will, né? Will é o que a gente chama, seria equivalente, né, ao futuro do presente em inglês. Perdão, em português. E o would seria o futuro do pretérito. Então, olha que legal. É uma coisa que aconteceria, né? Então não vai mais acontecer, até aquela brincadeirinha a gente faz aí, tá bom? Então, form and meaning. When you imagine a future happening like this, you use a past tense form after if. Então a gente imagina um futuro que não daria para acontecer, seria irreal. Eu uso, né, o if. Eu uso o passado depois do if. However, the meaning is not past. Porém, né, apesar de nós usarmos no sentido passado, usarmos uma frase no passado, o sentido da frase não é de passado, tá? If I moved to a big city, I would sell my car. Se a gente fosse traduzir, ficaria assim: se eu me mudasse para uma cidade maior, eu venderia meu carro. Entenderam? Então, ó, the meaning is here is not past tense. I didn't move away. And I didn't sell my car. Então é justamente isso. Não é algo que aconteceu no passado. É algo que aconteceria. Então, por causa do if que a gente tem aí, nós não podemos dizer que é simple past. Que a frase está no passado, tá? A frase ela está no tempo simple past, porém ela não está no passado. I imagine a future possibility. Então, eu estou imaginando uma possibilidade no futuro que não vai acontecer porque está no passado, né? Porque é o futuro do pretérito, tudo bem? Quando a gente começa, né? A gente pode começar a sentença, como a gente já sabe, com a if clause ou com a would clause, que a gente chama de main clause, né? Então, lembrando, quando começa com o if, eu boto uma vírgula, tá? Quando eu começo com would, eu não preciso colocar vírgula, fica certinho, né? Então, graças. Gente, esse aí foi o conteúdo que a gente viu, né? Esse aí foi o conteúdo que nós vimos, né? De if clause, tá? Então, do if clause do segundo condicional. A gente ainda tem um outro que fala de unreal conditions, que é o terceiro. Olha aqui alguns exemplos que a gente tem. Esse aí. If we blah 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 more time and money, we blah 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 to Hawaii. Então, if we had more time
and money, we would take a vacation to Hawaii. Né? Lá ir pro Havaí. The world would be better place if everyone helped others. Ou seja, também é uma situação irreal, né? O mundo seria melhor. O mundo seria melhor, né? Se todo mundo ajudasse os outros. Tudo bem? Então, esse more practice eu vou colocar para vocês numa folhinha, né? Vou mandar para vocês. Vocês copiem no caderno, tá bom? E preencham. Eu vou também colocar essas atividades e eu quero que vocês preencham. Então, é isso que eu quero que vocês façam, tá bom? A frase do if fica no simple past e a outra frase fica no would com o infinitivo. Tudo bem, gente? Pessoal, muito obrigado por hoje e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!